Parei. Bem, pessoal, antes de eu abrir a pauta para hoje, nós temos aqui o Euler e a Silvânia, que são representantes da Unimed, e todos nós sabemos aí, quem tem o convênio Unimed, que nós mudamos de plano. Nós tínhamos um plano que era do centro clínico, e agora nós estamos no plano Rede Livre. E a Silvânia vai falar alguma coisinha sobre a Unimed, sobre as vantagens, e fica aí o convite para quem ainda não se filiou, não interessou, pegar as dicas dela e vamos ver com você, Silvânia. Fala. Claro. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Silvânia, conforme já apresentado aqui. Este é Euler. Nós trabalhamos no Departamento de Relacionamento Empresarial da Unimed. Sou a gestora do contrato, sou a pessoa com quem o sindicato tem contato direto na Unimed para esclarecimento, dúvidas e demais procedimentos. E nossa visita aqui hoje é no intuito de estar trazendo melhores informações sobre esse contrato que a gente está inserindo agora, implantando, né, um contrato com mais amplitude, que vai trazer bastante conforto no atendimento a vocês, é mais extenso, redes credenciadas com mais números. Então, é um contrato que vem trazer mais benefícios a todos os usuários. Então, a intenção é estar esclarecendo dúvidas, mostrando um pouco da história da Unimed, produtos oferecidos nesse contrato, e para que pessoas que não conheçam ou que era participante desse contrato Unifácil venha ter um conhecimento melhor desse novo contrato, que com certeza vai atender assim às necessidades de cada um. Eu estou aqui com uma lista de presencial para a gente fazer Ok, eu já tenho. Um controle das pessoas que estiveram participando. Eu vou estar passando essa lista e solicito que vocês possam estar assinando, por gentileza. Só os pessoais da Unimed? Os que estiverem aqui presentes. Todos? Todos, por favor. Eu vou estar apresentando os slides, algumas informações aqui, e à medida que surgir alguma dúvida, eu solicito que possam anotar, guardar essa dúvida para o final, para que a gente possa evoluir bem na apresentação. E no final da apresentação, vocês possam estar tirar as dúvidas. Tirando as dúvidas que a gente vai... Ok. Não, pode ser só a entrada. Isso aqui, inicialmente, é a sede administrativa da Unimed, para quem não conhece. Fica aqui na T7 com a T1, no setor Bueno. Né? Essa sede é o prédio onde vocês, em casos mais extremos, em solicitações mais complexas, vocês terão, às vezes, que estar sendo direcionados a essa sede para pegar algum tipo de autorização. Isso não ocorre constantemente, né? Normalmente, a gente já tem um meio mais facilitado para as autorizações, onde na própria clínica vocês já pegam essa autorização. Então, em um caso ou outro que precisar de uma perícia, alguma coisa nesses modelos, que vocês vão ter que estar sendo direcionados aqui. Então, esse é o nosso prédio, onde nós estamos, nós também gestores. Então, sempre que precisar de algo administrativo, seria aqui nesse prédio.
A Unimed Goiânia, ela foi fundada em 21 de fevereiro de 1978. A Unimed Cooperativa de Trabalho Médico atua no mercado goiano há mais ou menos 33 anos, já há mais de 33 anos. Nós temos, em média, 391 prestadores hoje credenciados e 2.615 médicos cooperados. Esses médicos fazem parte desse novo guia de vocês, desse novo contrato celebrado. E a nossa missão é realizar com excelência serviços relacionados à saúde. Nossos valores, respeito ao cliente, confiabilidade dos serviços prestados, inovação científica e tecnológica e qualidade no atendimento. Sistema Nacional Unimed. A Unimed, elas são distintas administrativamente. São dúvidas que constantemente aparecem, porque nós temos, às vezes, Unimed São Paulo, Unimed Rio, e, às vezes, as pessoas acreditam ser uma empresa apenas. E não é, elas são distintas administrativamente e financeiramente. Porém, a gente trabalha em parceria para as prestações de serviço, ou seja, esse contrato que nós temos hoje, que foi celebrado, você tem direito a atendimento de urgência e emergência em todas as localidades do Brasil, onde tem rede credenciada. Então, se você está viajando e precisa de um atendimento de urgência em São Paulo, nós temos a parceria. Lá tem a Unimed, por exemplo, Unimed São Paulo, o qual vai estar fazendo esse contato direto com a Unimed Goiânia para liberar a sua autorização. Então, seria apenas para esse efeito, que a gente chama de intercâmbio. Tá? Seria somente nesse sentido, mas administrativamente e financeiramente são totalmente distintas. Ok. Esse produto comercializado hoje, a gente chama ele de contrato regulamentado, porque ele já está de acordo com a Lei 9656/98. Essa lei, ela regulamenta os contratos. Todo esse noticiário, essas notícias que você vê em mídia, aumento do número de rolos, de procedimentos, maiores coberturas, esses procedimentos enquadram apenas para esses contratos que são regulamentados, que é o caso do contrato hoje celebrado. Então, ele permite que tenha uma ampla cobertura e sempre que o governo venha a ampliar essa rede, esses contratos são favorecidos. Então, o contrato de vocês vão ser favorecidos. Então, é uma grande vantagem ter esse contrato regulamentado, porque tem todos os benefícios divulgados e determinados. Área geográfica do contrato. Esse contrato, a gente chama ele de regional. Ele dá cobertura de atendimento para todas essas cidades que estão discriminadas aqui. Vou citar a maior parte delas: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Badia de Goiás, Americano do Brasil, São Miguel do Passa Quatro, Senador Canedo, Teresópolis de Goiás, Trindade, Turvânia, Santa Bárbara. Então, tem todas essas cidades, são redes em que vocês vão ter atendimento. Todas essas cidades têm redes credenciadas. Isso, para atendimento eletivos, não seria apenas para urgência. Entendeu? Nessas cidades, vocês têm atendimento normalmente. Demais localidades seria em caráter de urgência e emergência. Então, toda Goiânia e essas cidades citadas, atendimento normalmente. Emergência. Sempre gera uma dúvida quanto aos atendimentos, às vezes a pessoa está viajando e quer um atendimento e, às vezes, por um motivo ou outro, seja barrado. A emergência e a urgência, ela deve ser diagnosticada por um médico, porque ele, sim, tem a capacidade de fazer esse diagnóstico. Então, não seria o paciente a verificar essa questão. Emergência, por exemplo, é um evento que implica em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o beneficiário, caracterizando em declaração de médico assistente. Ou seja, o médico ele vai declarar que aquele caso se trata de emergência. Tá? Então, todo aquele caso que você possa sofrer sequelas, um risco de vida, ele é caracterizado como emergência e tem direito ao atendimento em qualquer lugar que você esteja.
Urgência é o evento resultante de acidente pessoal, voluntário ou não, bem como de complicação no processo gestacional. Ou seja, você está em casa, sofreu um acidente pessoal, é considerado urgência, ou qualquer outro local, né? Acidente pessoal, ele já não tem, é perceptível. Né? Você caiu, machucou, é considerado urgência e tem direito ao atendimento. Nós temos no chamado reembolso, que seria para situações em que você, deixa eu ler aqui que ficaria melhor, restituição de procedimentos realizados em caráter de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pela contratada, a ser feito de acordo com as tabelas da Unimed Goiânia. Seria o quê? Você está numa localidade e sofreu algum acidente, lá não tem rede credenciada, às vezes uma cidade muito pequena, não tem a rede credenciada. Você vai fazer o pagamento das despesas, né, seria de responsabilidade do beneficiário, e esses procedimentos você daria entrada no reembolso na Unimed, na sede administrativa, onde será feito o ressarcimento desses valores, conforme tabela Unimed. Ou seja, esses valores podem não ser os mesmos os quais os médicos fez a cobrança. Né? Ele vai ser um valor de tabela, pode ser às vezes até maior ou menor. Então, o processo de reembolso enquadra somente nesses casos, onde não há rede credenciada. Se houver rede credenciada, o beneficiário tem que procurar um local que atenda a Unimed. Tá? Coparticipação. O contrato hoje celebrado, ele tem coparticipação de 50% nas consultas. Em outros procedimentos também, não. Apenas nas consultas. É um contrato que a gente chama de assim, muito bom, porque ele não tem, a coparticipação dele gerada é apenas, quando você realiza uma consulta, chegará posterior a cobrança daquela coparticipação. Hoje a consulta ela é R$ 57,00, então a coparticipação 54. A coparticipação seria R$ 27,00, que seria 50% da consulta. Nada mais. Nenhum tipo de procedimento, nem internações, nem ambulatoriais, nenhum tipo de procedimento. Depois. Logo no finalzinho a gente esclarece as dúvidas. Guarda ela aí. Quem pode aderir ao plano? O contrato empresarial, a ANS entende o quê? Que sendo ele empresarial, ele é destinado para quem tem vínculo à empresa. Tá? Então, ele não pode ser estendido. Às vezes, a gente tem interesse, né? Quer agradar, quer colocar um pai, uma outra pessoa, mas o contrato, o foco dele empresarial é atender as pessoas que têm vínculo à empresa. Então, quem seria? Os titulares seriam para quem tem vínculo profissional, classista ou setorial. No caso do sindicato, são os associados ou os sindicalizados. Então, quem é sindicalizado hoje aqui no sindicato tem a oportunidade de ter o contrato. Seus dependentes seriam cônjuge ou companheiro, assim reconhecido legalmente, ou quando tiverem filho, fruto da união, filhos até 21 ou até 24 anos, caso seja universitário, enteados do titular até 21 ou até 24 anos, caso seja universitário, desde que o cônjuge esteja inscrito no contrato. Menor sob guarda ou tutela judicial até 21 anos ou até 24, caso seja universitário, as pessoas declaradas judicialmente como dependentes economicamente do titular. Então, seria, na realidade, um resumo. Seus filhos e esposa, cônjuge, né? Melhor dizendo. E quando a gente cita que economicamente e declarado judicialmente, seria expedido realmente por um juiz. Se declarar dependente, declarado em imposto, não resolveria o caso. Tem que ser realmente expedido por um juiz. Então, no resumo, o base mesmo seria filhos e cônjuge. Prazos para inclusão no plano. Nós estamos agora no processo de implantação desse plano. Nós temos 30 dias para que os beneficiários façam a inclusão. Esses 30 dias
é uma oportunidade para que as pessoas possam entrar estando isento das carências, para quem é sindicalizado e para quem está se sindicalizando agora. Então, até o final do mês de janeiro, para quem quer ter a oportunidade de estar entrando nesse contrato, né, deve estar aproveitando esse período para estar fazendo a inclusão, porque é nesse período que vocês vão estar garantindo as carências do contrato. Demais inclusões, posterior a esses 30 dias, não que não possa ser feito, poderá ser feita a inclusão, mas mediante o cumprimento das carências. Se nesse decorrer, passados 30 dias, alguém venha se sindicalizar, ele tem a oportunidade de estar entrando no contrato, desde que faça o ingresso no contrato também com 30 dias a contar da filiação dele aqui no sindicato. Então, ele tem 30 dias para fazer essa inclusão. Recém-nascidos, recém-casados, também 30 dias a contar da data do evento. Caso contrário, a pessoa não entre no contrato agora, ela tem a oportunidade de estar entrando na renovação do contrato também, após 1 ano de celebração dele. Porém, para quem já é sindicalizado hoje, ele perde a oportunidade dele de entrar com carências. Então, ele entraria sem carências. Ele vai entrar na renovação do contrato após 1 ano, mas cumprindo as carências. Quem vai ter a oportunidade de entrar, mesmo no decorrer do ano, ou na próxima renovação do contrato sem as carências, seria quem estiver se sindicalizando durante esse período, desses próximos 12 meses. Então, agora seria o momento, vou frisar bastante isso, porque agora é o momento para quem já é sindicalizado estar entrando e está isento de carências. Não terá uma outra oportunidade. Entraria, mas fazendo o cumprimento dessas carências. A vigência do contrato... As exclusões. As exclusões serão realizadas somente após a vigência mínima do contrato de 1 ano. Exceto. Qualquer solicitação, se tem algum beneficiário, por exemplo, que entrou agora e queira sair, devido a ser um contrato que a gente está iniciando agora, a vigência mínima dele é de 1 ano. Então, exclusões seria apenas na renovação do contrato, daqui a 1 ano novamente. Tá? Então, quem solicitar a sua inclusão deverá estar aguardando esse período para estar solicitando a exclusão. Seria outros casos, não generalizando, caso de óbito e de quem está se desvinculando ao sindicato, também tem a oportunidade de sair. Tá? Não precisa fazer o cumprimento desse período. Então, seria nesses casos. Esse contrato, as coberturas desse contrato. Ele é um contrato que a gente normalmente costuma falar, ele cobre tudo. A gente prefere até falar as exceções, que no caso seriam poucas as exceções, né? A cobertura deles, ele se estende a consultas, exames, internações cirúrgicas sem limitações, exceto as internações psiquiátricas e sessões de psicoterapia de crise. Nesse caso, teria-se os limites, né? Normalmente são 30 dias liberados para esse caso. Após esses 30 dias, que a gente verificaria uma forma de liberação, ou às vezes não teria, apenas nesse caso. Tratamento oncológico, inclusive quimioterapia e radioterapia, cirurgia cardíaca, hemodiálise e diálise, transplante de rim e de córnea, doenças infectocontagiosas, AIDS, hepatite, meningite, etc. Partos, atendimento de acidente do trabalho, era algo que a maior parte dos contratos não tinha um benefício para esses contratos chamados adaptados, falado inicialmente. Então, até mesmo em acidente de trabalho tem cobertura. Todos os serviços constantes no rol de procedimentos editados pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Seria o quê? A Agência Nacional de Saúde, ela divulga uma listagem com todos os procedimentos os quais as operadoras são obrigadas a proceder com o atendimento. Então, tudo que estiver discriminado no rol de procedimentos são serviços que nós vamos estar prestando a todos vocês. Serviços não cobertos.
são aqueles não previstos em contrato. Por exemplo, procedimentos não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos médicos da ANS. É esta listagem que eu acabei de dizer. Então, se tem algum procedimento lá que não consta, realmente ele não vai ter cobertura. Mas são muitos poucos esses procedimentos. Normalmente são procedimentos que se usam uma tecnologia nova, que está surgindo agora no mercado, então o governo não entende. Se tem procedimentos que realiza e vai ter o mesmo resultado, não há necessidade de liberação deste novo. Então, são pouquíssimos os casos. Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para os fins estéticos. Isso aí, normalmente, nenhuma operadora já não tem mesmo. Né? Questão de estética não tem cobertura no contrato, realmente. Bem como órtese e prótese para o mesmo fim. Então, se há necessidade de usar algum material, órtese e prótese para efeito estético, também ele deixará de ter esse direito. Benefícios exclusivos. Este contrato ele tem 2 benefícios. Chamamos de família protegida. Esse seguro ele é assegurado quando um titular ele vem a óbito, seus dependentes teriam direito a este benefício que dá direito ao plano por 2 anos, sem o pagamento das mensalidades. Então, você tem algumas regras a seguir, alguns critérios a seguir para se adequar a esse benefício. Solicitar esse benefício até 90 dias da ocorrência do óbito. Então, ocorreu esse fato, a contar-lhe da certidão, da data discriminada na certidão de óbito, 90 dias para dar entrada no processo, que normalmente você dá entrada no processo no departamento de negociação, lá na sede administrativa. Que os dependentes estejam inscritos no plano há mais de 6 meses. Nós estamos migrando o contrato agora, mas esse benefício é assegurado a esse contrato, então terá direito a esse benefício a partir do momento que o contrato terá 6 meses já de participação. Que as mensalidades estejam em dias na data do óbito, é outro fator para que esse benefício seja garantido. Seguro garantia funeral, também para casos de óbito, mas ele não é uma garantia apenas para titulares. Quando o beneficiário ele vem a óbito, ele tem um direito de garantia no valor de R$1.000, está discriminado em contrato. Na realidade, não seria as despesas, a gente chama de ressarcimento, mas não seria apenas um auxílio, um benefício, porque hoje a gente sabe que umas despesas de óbito chega bem além disso aí. Então, é apenas um auxílio, uma contribuição para o beneficiário. Então, seria também seguindo os mesmos critérios. Neste caso aqui, o seguro ele deve ser solicitado até 180 dias da ocorrência do óbito, diferente do benefício família, que seria 90. Estar em perfeito estado de saúde da data de sua inscrição e estar inscrito há no mínimo 6 meses, os mesmos critérios. A gente vai começar a ter esse direito daqui a 6 meses. Infelizmente, que não ocorra um caso desse, mas daqui a 6 meses que poderão estar tendo direito a esse seguro. Ter idade inferior a 66 anos na data de sua inscrição. Seria o quê? Nós estamos assinando esse contrato agora, então, para quem tem idade já superior a 66 anos, infelizmente, ele não vai ter direito a esse seguro. Agora, para quem tem idade inferior a 66 anos, ele já pode dar entrada no seguro, se caso houver necessidade. Nossos postos, serviços de atendimento Unimed SAL 1 e SAL 2, são redes próprias nossas, né, da Unimed. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, sábado das 8 às 12 horas. Endereço. Esse endereço aqui, na realidade, seria do SAL 2. Endereço Avenida Anhanguera, número 6.540, quadra 3A, lote 89. Acredito que a maior parte deve conhecer essa sede da Unimed, que fica aqui no setor aeroporto. Telefone, caso necessário, 3216-8550. O SAL 1, funcionamento todos os dias também, em regime de plantão 24 horas, seria onde presta os atendimentos de urgência, normalmente.
Endereço Rua 9B, número 18, setor oeste. Telefone 3216-8555. Então, serviço à disposição 24 horas para quem tiver a preferência de estar se direcionando à nossa sede. Mas temos toda a rede credenciada à disposição também. O serviço oferecido no SAU1. Nós temos o plantão 24 horas nas especialidades de clínica médica, ortopedia e pediatria. Temos o laboratório próprio, procedimentos ambulatoriais, pronto atendimento, queimaduras e radiologia. Na unidade 2, temos o centro de vacinação. Realizamos o exame MAPA, monitorização ambulatorial da pressão arterial. Temos o atendimento unidomiciliar, que seria aquele atendimento prestado em residência, em caráter exclusivo para a residência, e proteção no trabalho. Centro de vacinação, ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, nos sábados, das 8 às 12, o laboratório Unimed, aos sábados, das 7 às 19, de segunda a sexta também. Não está constando ali, mas seria. Toda semana também, normalmente. Então, realiza todos os procedimentos, exames, e está sempre à disposição. Posto de coleta. Nós temos 2 postos de coleta disponíveis, né, para facilitar acesso. Posto de coleta em Aparecida de Goiânia, que fica ali na Avenida Rio Verde, fica bem próximo ao Buriti Shopping, em frente ao Buriti Shopping mesmo. Seria este aqui o nosso posto para coleta. Posto de coleta no Marista, fica na Alameda Ricardo Paranhos, esquina com a rua 1124. Número 188, setor Marista. Seria um outro posto de coleta, 3216-8090. Serviço SOS Unimed, nós temos os serviços de transportes terrestre e aéreo. Esse seria as nossas ambulâncias para serviços de transporte terrestre. Atende a qualquer chamado no período urbano de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade. É um serviço de atendimento pré-hospitalar que funciona 24 horas por dia, com uma equipe médica e de enfermagem especializada para o atendimento de urgência e emergência. Esse serviço, ele pode estar te atendendo em casos em que você, às vezes, quem estiver internado de uma locomoção de um hospital para outro, em que um carro normal não atenderia, né, para fazer uma realização de um exame, alguma coisa parecida. Em casos até mesmo que você está em casa, um acidente pessoal, um caso de urgência, então tem toda a equipe pronta a atender. Se caso necessária a remoção, é feita a remoção no ato, ou se caso também apenas for um caso que requer apenas instruções médicas, o médico vai estar falando diretamente com o paciente ou com o acompanhante. Então nós temos o serviço pronto às 24 horas. Temos o SOS aéreo, remoção aérea, serviço de transporte e remoção aérea de urgência e emergência também. A aeronave ela é preparada para pousos em pistas curtas e possui todos os equipamentos de uma UTI. O atendimento é 24 horas também e a equipe é composta por especialistas em remoção aeromédica de urgência e emergência. O serviço é exclusivamente solicitado pelo médico. Então, todo esse serviço, não diferenciado do transporte terrestre, esse serviço aéreo, ele tem que ser solicitado pelo médico que está dando assistência ao paciente. Não seria o paciente que vai diagnosticar a necessidade dessa locomoção. Seria realmente solicitado pelo médico. Ele vai fazer a solicitação, a equipe médica vai fazer a avaliação da necessidade e será disponibilizado a nave. Medicina preventiva. Nós temos esse trabalho da medicina preventiva que está sempre à disposição. Os beneficiários, eles tendo interesse em algum trabalho disponibilizado por essa equipe, ele pode estar entrando em contato, fazendo agendamento, vendo os horários e está participando desses trabalhos. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Fica na Avenida T1 com a T4, quadra 19, lote 8, setor Bueno. Fone 3216-8211.
Tem todos os serviços também pelo site. Se você acessando o site da Unimed, você vai ter disponível as programações para estar participando. Fica bem próximo à Unimed. A Unimed fica bem próxima à praça, descendo a avenida, já temos essa sede da medicina preventiva. O que a medicina preventiva disponibiliza? Grupo de trabalho, grupo da melhor idade, programa de reeducação alimentar, PRA, infantil, adultos e gestantes, curso para gestantes, programa de apoio à saúde, hipertenso ou diabético, ações nas empresas, palestras educativas e ações preventivas, participação em caminhadas relacionadas à saúde. Então, nós temos todos esses serviços, essas programações, estão todas disponibilizadas no site, lá vai ter com mais detalhamento. Então, se tiverem interesse, é só se cadastrarem, não tem custo nenhum. O nosso trabalho unidomiciliar. Principais vantagens da assistência domiciliar. O contato com o ambiente familiar auxilia na aceleração do processo de recuperação. Reduz a necessidade de internação hospitalar, o que proporciona maior comodidade ao paciente e familiares. Permite que o paciente receba atendimento de uma equipe multiprofissional. Reduz o risco de infecção hospitalar, já que o tratamento ele é dado na própria residência da pessoa. Então, às vezes, se a pessoa está com um problema de saúde, que às vezes não tem nem condições de receber um tratamento em hospital ou de estar saindo para fazer sessões, alguns procedimentos, esse tratamento é dado na sua própria residência. Essa avaliação é verificada também pela equipe unidomiciliar. Eles vão estar verificando a necessidade do paciente. Tem assistência médica, assistência social, assistência de enfermagem, fisioterapia motora e respiratória, terapia medicamentosa parenteral, antibiótico, não está dando para ver. Antibioticoterapia, hidratação e etc. Acompanhamento nutricional. Tem todo esse acompanhamento nutricional ao paciente na própria residência. Considerações finais. Para que seja assim, eficaz realmente as informações passadas, a gente pede para que essas mesmas informações sejam passadas aos seus dependentes. Pode ser que provavelmente estejam aqui apenas titulares do plano. Então, que essa informação chegue, se são dependentes filhos, cônjuge, que essa informação seja passada a todos, para que todos tenham conhecimento. Pode passar. Nessa oportunidade que a gente está aqui, a gente sempre aproveita também para poder frisar algumas dicas de utilização do plano. Devido ao quê? Sempre que a gente renovar o contrato, é padrão os mesmos procedimentos. É avaliado sempre receitas e despesas do contrato, para que seja renovado por mais um ano o contrato. A gente avalia o que entrou de receita para a Unimed e as despesas gastas pelos beneficiários. Então, a gente deixa, assim, tentem instruir e incentivar as pessoas para que utilizem um plano com consciência, sem desperdícios de consultas, com moderação. Porque tem alguns casos que a gente pode, é lógico que a gente procura um médico porque a gente está realmente precisando. Mas pode ser que entre um caso e outro, que tem sempre alguém, às vezes, que gosta um pouco mais de médico, de estar fazendo mais visitas. Então, tem alguns casos que a gente gosta de frisar aqui, para que isso não venha trazer um impacto desfavorável na renovação do contrato, para que a gente consiga manter esse contrato por muito tempo, com o resultado sendo favorável para ambas as partes. Então, a gente pede para que os beneficiários compareçam às consultas e procedimentos na hora marcada, evitando atrasos e congestionamento nas consultas. Escolher um médico de sua confiança dentro da especialidade que o caso requer. Ou seja, se você surgir algum problema de saúde, você peça uma indicação de algum conhecido, de um médico, vá já na especialidade, porque hoje a gente sabe que dificilmente a gente vai num clínico geral,
Hoje em dia, os médicos, cada qual já atende sua parte discriminada. Então, a gente pede, se você está com um problema nos ossos, que você procura um ortopedista, no coração, um cardiologista, para que não seja desperdiçada essa consulta. Porque às vezes você vai num clínico geral, ele vai logo te encaminhar já para um outro médico. A não ser que você realmente não saiba qual o problema, né, e está realmente perdido sem saber para onde ir. Mas caso saiba, o ideal seria já procurar um especialista para que já seja com sucesso a consulta. Realizar os exames solicitados o mais rápido possível e agendar o retorno antes de completar os 20 dias. O que acontece? As consultas, elas não têm limites. Vocês podem estar utilizando as consultas que elas não têm limitação. Porém, ela tem prazo de validade. Se você consultou hoje, você tem 20 dias para retornar àquele médico. Então, a gente pede para que você, saindo do consultório, já deixe agendado a consulta, porque às vezes você sai do consultório, tem uma série de exames a realizar. Esses exames, às vezes, demoram um resultado, ou você demora a marcar também. Quando você retorna para marcar a consulta, já não tem vaga, né? Às vezes deixa para marcar bastante de última hora, próximo aos 20 dias, você pode correr o risco de não ter a vaga. Então, a gente pede que você saia, já marque a sua consulta e já realize os exames de imediato, para que dê prazo de você concluir todo o processo dentro desses 20 dias e não ter que realizar uma nova consulta. Sem contar que vocês vão estar também economizando na coparticipação. Não emprestar o cartão magnético em nenhuma hipótese. Normalmente, assim, não é fácil de você conseguir liberação utilizando um outro cartão, mas nunca se sabe. Então, a gente pede que nem que seja com boa intenção, às vezes tem uma amiga, alguém que está precisando de um atendimento e você vai com boa intenção e quer dar o seu cartão. Mas ele é de uso individual, é de responsabilidade de cada um e ele não deve ser, em hipótese alguma, transmitido a uma outra pessoa. Então, cada um com seu cartão tomando a responsabilidade. Não procurar um médico apenas para obter atestado médico. A gente coloca esse ponto aqui porque realmente a gente faz pesquisas e o índice é grande de pessoas que procuram um médico apenas para ter uma liberação de uma parte do dia, para quem trabalha, quem tem vínculo empregatício, né? Então, realmente, o índice é grande. Muitas pessoas procuram um médico para poder ter a liberação de um dia. E isso acaba que ele vai estar utilizando, achando que isso não vai impactar em nada. Mas uma consulta de um e outro, contando um contrato que tem tantas vidas como aqui, vai influenciar, sim, na renovação. De uma em uma consulta, contando os 12 meses, vai fazer muita diferença. Então, evitar realmente usar dessa forma indevida. Usar o plano comedidamente e com critério, isso poderá trazer vantagens numa negociação do contrato quanto a valores, pois nosso objetivo é manter a parceria. Então, conforme eu falei inicialmente, nós temos interesse de manter essa parceria por muito tempo e para que isso aconteça, todos têm que contribuir. Como os resultados de utilização impactam diretamente nos valores, então, é isso, na realidade, que vai fazer com que a gente mantenha, né, um valor que seja acessível a todos e que seja interessante para a Unimed também continuar. Então, assim, de dicas de utilização seria isso. Se vocês tiverem, estou aberta agora a dúvidas, se vocês quiserem questionar. Primeiramente, o presidente fez... Lembra a pergunta, presidente? Oi. Não. Cadê seu microfone? Espera aí. Então, enquanto você pensa... ela vai voltar. Hã? Já lembrou? Então tá. Primeiramente, Silvânia. a Silvânia falou, é a verdade. Nós estamos nesse negócio de plano de saúde desde 96, quando nós colocamos aquele plano de saúde nosso. E tinha gente, se a unha dele fechada um pouquinho no médico. E isso não é viável. Saúde é para ser usado e não serve para ser com necessidade. Se usar sem necessidade, não dá certo nunca. Então, infelizmente, esse plano é para ajudar ao nosso colega. Tem gente que usa mais do que o outro, mas jamais você,
que está usando menos, queria ficar no lugar daquele que está usando muito. Olha, não é assim? Então jamais eu queria ficar no lugar dele. Tá ligado aí. Hã? Para cá, ó. Pra cá. Mais para o centro aqui. Tá bom. E jamais queria ficar no lugar daquele que está usando muito, porque ele está com necessidade. Então, pessoal, o plano de saúde veio, a gente está fazendo todo o sacrifício do mundo. Tem gente que vem aqui maltratando até a nossa funcionária, que esse sindicato está roubando, coisas assim, certo? Já assisti muito. Aí, quando pede para falar com o presidente, não vai falar também. A verdade é essa. Então, nós estamos fazendo um maior sacrifício do mundo para que a gente tenha essa ideia da saúde, da instrução, do lazer. Nós vamos fazer o possível. Agora mesmo, o pessoal já aprovaram, se Deus quiser, nós iremos comprar outro local, com 600 metros, queremos fazer pelo menos 4 andares, queremos colocar também não sei se a Unimed vai, é claro, para ter um clínico geral. Esse clínico geral vai ser de graça para todos, automaticamente ele vai indicar imediatamente. Ele indo no clínico geral, talvez nem precise ir no médico especializado. Então, graças a Deus, muita gente fala que eu sou médico, dentista, advogado. Eu particularmente, sei o remédio para a minha dor de barriga, porque eu já minha experiência. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu sei o porquê que eu estou dando dor de cabeça. Então, a gente vai verificando isso com a idade, a gente vai percebendo tudo isso. Então, se eu estou alguma coisa, eu já sei o remédio que vai causar. Agora mesmo o seu Fábio, que foi no médico até e voltou. Não, é só pegar o impossível, tá aqui, ele tomou, não falou mais nada a respeito de doença. Na mesma coisa, o seu Ronan, ele estava com a dor de barriga, nada, dei o remédio para ele, esqueceu. Então, é assim que funciona. Hoje mesmo, ele estava com a cabeça doendo, estava com sinusite. Então, eu falei, toma 30 gotas disso aqui, resolveu o problema. Aí, às vezes, pensa que esse negócio de médico é importante. O nosso colega estava falando assim, ó, eu vim aqui um dia e falei, eu estou com uma gota serena, sabe o que é gota, né? Quem sofreu gota sabe o que é gota. Aí, eu ia fundar o grupo do gotoso, chama gotoso mesmo, ia fundar o grupo do gotoso, e o nosso colega Marcelino me deu a bula. Eu fui lá, é a bula que fala? A forma. Eu fui lá, fiz a forma, faz 6 meses que eu não sei o que é gota mais. Então, isso, certo, vai passando para o outro, isso é normal. E o médico chegou no médico, o médico falou, não, esse negócio de gota é hereditário, você não vai sarar nunca, eu vou morrer mesmo, certo? Então, pessoal, é exatamente isso. Mas vamos no contrato. O contrato, vocês, fala o seguinte, filiado a 30 dias, olha para nós. Não tem filiado a 30 dias. Então, aí o contrato está meio, como que fala, juridicamente, ou como que fala? Leonino? Cláusula leonina, olha, eu não sou devagar. A cláusula leonina está falando o seguinte, olha o que ele fala. Olha lá, volta. Até no mato, aqui, ó. Até no mínimo 30 dias contado da data da filiação. Pô, não entendi essa, não. Se é 30 dias da filiação, ele pode filiar? Pode. Mas se ele for filiado antes, ele entrando agora não tem problema. Agora, esse 30 dias subpõe o seguinte, que qualquer um que chegar aqui, se filiou, ele pode entrar no plano de saúde sem qualquer carência. Seria isso. Agora, a gente está num período de vigência de início de contrato. Nesses primeiros 30 dias, que seria até o final do mês de janeiro, todos têm a oportunidade de entrar sem carências. Passado esses 30 dias, para o titular recém-filiado, para quem é um sindicalizado novo, a contar da sua data de sindicalização, ele tem 30 dias para incluir no plano. Ele entrou aqui, vou sindicalizar. Mas eu não entendi assim. Eu não entendi assim. Então, nós vamos pegar essa cláusula titular, no máximo, vamos melhorar ela para não ter dúvida futuramente. Porque o associado vai vir aqui, certo? E eu entrei como filiado, eu tenho o direito de entrar no plano de saúde sem qualquer carência. Porque está escrito lá em cima.
É uma dúvida. Certo? Ele tem o Mas tem carência, cara. Não, Tem. 30 dias sem carências. Essa é a norma. Se ele entrou dentro dos 30 dias, ele está isento de carências. Se ele deixou passar os 30 dias, ele perdeu a sua oportunidade. Correto. Aí, Tá bom. Acontece que o associado é sacana de tudo, hein? Ele vai entrar aqui 30 dias, larga de pagar no outro dia, pronto. E como que nós fica o nosso brejo? Muito cuidado com isso, porque nós determinamos que ele só poderá entrar no plano a partir daquela fidelidade de um ano como associado normal. Mas esse é nosso estatuto. É nosso estatuto. Calma lá. Pois é. Calma lá, meu filho. Mas aqui é um contra o outro. Você, peraí, deixa eu falar, por favor. Não vem, ele está falando. Se eu me associei e daqui 30 dias eu tenho direito a estar no plano. Está escrito aí. ele tem se ele não entrar nesses 30 dias, ele tem uma outra oportunidade, mas ele teria que esperar a renovação do contrato. Aí sim, aí coincidentemente ele tem duas oportunidades. O contrato poderá coincidir com a mesma data que o consumidor. Mas vamos supor, o nosso contrato vence no dia 31 de dezembro, certo? Isso. Bem claro. Ele entrou como associado no dia 1º de dezembro, certo? Pelo nosso estatuto, a decisão da Assembleia, ele só poderia entrar daqui 12 meses. 12 meses, certo? É um estatuto. Aí 12 meses. Aí vai atrapalhar o trem. Porque ele vai completar 11 meses, ele não vai entrar, e depois ele não pode entrar também, porque já completou, passou de. Mas ele tem a oportunidade de entrar numa próxima renovação. Olha que coisa esquisita. Deixa eu terminar. Agora eu estou falando, né? Ele me parou lá. Espera aí, depois você fala. Aí. Pois é, tá bom, depois não chega lá. Depois manda. Então, essa é a questão. Aí, mais na frente, eu vi também o seguinte, que no negócio de seguro, sim, a pessoa que entrar 6 meses, né? Não. Olha lá para nós. A pessoa terá direito ao seguro desde que ela já esteja no plano há 6 meses. É isso mesmo. Ou seja, para todos agora vai ser, como o contrato é novo, então a gente vai começar a ter esses direitos daqui 6 meses. Porque não migra anterior, não? Pergunto. Não, essa cláusula é desse contrato novo. Tá bom. Pergunto. O nascituro. A pessoa nasceu, passou 2 meses, o pai morreu, não tem direito. O senhor está querendo dizer do benefício? Nascituro, o direito da pessoa quando... Não, a criança que vem a óbito, ela não tem. Não, do seguro. O dependente não tem direito ao seguro, tiver meses. Então, o dependente, ele nasceu, 3 meses depois o beneficiário morreu, o titular morreu, ele não tem o direito. Aí, o nascituro, advogados, o direito do nascituro é quando ela concebeu, até nascer. Se ele nascer morto, parece que é isso, não sei se você me corrija. Se ele nascer vivo, ele adquiriu o direito e transmitiu a obrigação. O direito dele é da concepção. Então, ele não tem direito a entrar porque ele nasceu e só pôde ser dependente a partir do nascimento. A gente considera ser as cláusulas do contrato. Tem direito quem tem 6 meses, independente do fato. Seus advogados? É um benefício oferecido, na realidade, pela Unimed. Isso não é algo determinado pela lei. Então, as regras são determinadas pelo contrato, pela Unimed. O seguro é do titular. É um benefício que nós estamos... É um benefício, é algo que a Unimed está proporcionando devido ao contrato que vocês estão fechando. O seu filho vai acontecer, o coitado nasceu, 2, 3 dias o pai morreu, já azarado já, certo? Morreu e nem tem seguro. Olha, aí eu quis dizer, esse contrato vai, mas aquele contrato que fere o direito constitucional, ele é nulo e perde direito também. O auxílio funeral, alguém dando entrada para a criança, não, estou falando do valor. Vai no dependente lá para nós, lá os 6 meses.
Benefício Benefício. para O titular. o dependente. Nós estamos oferecendo já um benefício, já passando para vocês as normas, entendeu? Aí, em casos... Everaldo, essa cláusula parece que essa está um pouco confusa. Isso aí poderia deixar à parte para depois a Suzana nos trazer a resposta. Nós vamos procurar para responder para os associados. É melhor deixar assim. Olha, na realidade ela é clara, é porque está surgindo dele, ele tá certa a objeção dele, mas isso é claro no contrato. Independente da situação, é o mesmo que uma criança nascer e também e já vir a óbito. Ela não tem os direitos dos benefícios, ela não ficou no plano por 6 meses. A normativa, a regra do contrato é ter 6 meses, independente da situação. Eu só quero que essa cláusula aí, ó, critério, esse aí, ó, esse aí. Só Família isso. protegida. É o direito do seguro de permanecer no plano por mais 2 anos sem estar pagando a mensalidade. Esse filho, certo, que depois ele nasceu, daqui 3 meses o pai morreu, ele não tem direito ao seguro mais. Se o pai tiver 6 meses de plano, ele tem. Mas que o dependente esteja inscrito no plano há mais de 6 meses. A gente está Pois querendo não, dizer... O pai dele. Não, isso é nada, não. Porque seria o seguinte, o contrato família protegida tem direito quando o titular vem a óbito. Sim, sim. Uhum, olha só. Mas essa pessoa que nasceu 3 meses não vai ter direito futuro? Assegura aos dependentes devidamente cadastrados no caso de falecimento do titular os serviços previstos no contrato em que estiverem cadastrados pelo prazo de até 2 anos gratuitos. O benefício, Seria isso. O benefício titular... é no caso da falta do titular. Mas eu tô falando outra se Pois o é, titular... mas se o titular está assinando o contrato hoje, são regras Eu não do estou falando contrato. outra coisa titular. não, Eli. Aí tem eu estou 6 falando meses. o seguinte, Eli. Está escrito aqui que o dependente esteja inscrito há mais de 6 meses. O dependente não. Eli, por favor, Eli. Ah, é isso. Você não quer? Aí o dependente, ele nasceu 3 meses. Não é o dependente, é o titular. É dependente, Eli. É porque realmente aqui está escrito os dependentes. Que os dependentes estejam inscritos no plano há mais de 6 meses. Sim. Se eu tenho 2 filhos, Espera aí, microfone aqui, Zavão. tem Aí. 1 ano, e o outro tem 2 meses de idade. Espera aí. Fala mais, mano. Se eu tenho 2 filhos, um tem 1 ano e o outro tem 2 meses de idade, eu venho a falecer, aquele que tem 1 ano vai ter assistência de 2 anos. Certo. E aquele que tem 2 meses não vai ter, porque está escrito aí. É isso que o Eu Everaldo entendi está a querendo dizer. posição dele, eu entendi. Mas é isso mesmo. O beneficiário, para todos do contrato, realmente a gente avalia, para ter direito ao benefício família, é quando o titular vem a óbito. Se o dependente vem a óbito, não tem. Tem o auxílio funeral, mas benefício família tem direito aos dependentes. Porém, o dependente tem que ter os 6 meses. Exatamente isso aí já deveria ser discutido em contrato. Esse contrato já está fechado? Hã? Tá, assinado. E essa cláusula aí não foi vista? As cláusulas do contrato, elas não são modificadas. Os contratos, eles são regidos pela Agência Nacional de Saúde. Ele tem registro na Agência Nacional de Saúde e o que está descrito aqui, ele está conforme o contrato e não há alteração. A criança, quando nasce, ela já não tem o direito? Como? A criança, quando nasce, não tem o Espera aí, direito? Vando. Fala. A criança, por exemplo, nasceu hoje, criança. Essa criança não tem assistência médica garantida? Tem pelos 30 dias pelo plano da mãe. Hã? Tem direito a atendimento hospitalar por 30 dias usando o plano da mãe. Somente depois dos 30 dias não tem mais direito? Aí ela tem que fazer inclusão desse beneficiário. Nasceu uma criança, a contar da data do evento, tem 30 dias para fazer a inclusão dela. Sim. E no caso, se ela falece com 2 meses, por exemplo... Sim. A questão é que a questão dos benefícios não são vinculados às normas da Agência Nacional de Saúde. É um benefício que a Unimed oferece, de acordo com as prestações de serviço. Não é algo determinado por uma lei. Outra coisa também,
6 meses, esses 6 meses, olha, sugestão, esses 6 meses, exceto aquele que nasceu e registrou em 30 dias. Porque acontece que pode acontecer. A pessoa, ele entrou depois. Ele nasceu, entrou depois de estar com 10 anos, ele entrou. Aí eu concordo com isso aqui. Mas aquele que nasceu e entrou no plano de 10 dias, tira fora dos 6 meses. Só isso, gente. Eu entendi. Mas não é direito. É isso que eu quero deixar claro. É algo previsto em contrato, é um benefício que a Unimed está oferecendo. É o mesmo que a Unimed dizer, nós vamos dar um bônus agora, entendeu? Isso não seria um direito adquirido, é um benefício que a Unimed está proporcionando e ela está dizendo, vou proporcionar isso a vocês, mas mediante esses critérios. Cabe a ela determinar essa questão. Suzana, deixa eu só fazer uma colocação aqui. A dúvida parece estar da seguinte maneira. Para ter o benefício, o dependente tem que ser incluído, tem que ser solicitada a inclusão do titular. Se ele não solicitou a inclusão no plano de saúde, não tem benefício daquele dependente que não foi solicitada a inclusão. Você está dizendo, e talvez não estejam entendendo, o pai tem direito até 30 dias para incluir o filho. Se ele não solicitou a inclusão, não tem benefício. Não, a inclusão são coisas totalmente distintas. A inclusão dos 30 dias é para ter direito à prestação de serviço, de atendimento hospitalar. E se ele não solicitou a inclusão? O benefício é único e exclusivamente o que está escrito aqui. Tem que ter 6 meses independentes. Se ocorreu o fato, infelizmente seria uma infelicidade. Se ocorreu o fato de o titular vir a óbito e a criança não ter incluído no plano, ou ter menos de 6 meses, não tem o direito. O direito é para quem tem 6 meses de contrato. É isso aí, está respondido. Posso seguir? O seu Onan, seu diretor administrativo, faça um requerimento à Unimed, solicitando a mudança dessa cláusula urgentemente, porque ela é leonina, viu? Mas é o que ela disse aí, ela não depende da Unimed, depende da ANS. Não, essa aí não. Pessoal, dá licença um instante, por favor. Pessoal, só um instantinho, por favor. O contrato que nós firmamos com o sindicato é de prestação de serviço. Então, assim, o sindicato faz a contraprestação pecuniária e a Unimed oferece o serviço médico, a prestação de serviço. E o que acontece? A Unimed oferece, por ser um contrato coletivo, né, então, assim, um benefício, 2 benefícios no caso, a família protegida e o seguro auxílio funeral. A família protegida, por exemplo, não tinha no contrato Unifácil, família protegida. Né? Então, assim, nesse novo contrato agora já tem esse benefício da família protegida. Então, é exclusivamente um benefício. Então, assim, como a Unimed está oferecendo o benefício, a Unimed já determinou também as regras para que as pessoas obtenham esse benefício, né? Gozem desse benefício. Então, o que acontece é o seguinte, o senhor falou do nascituro. Tudo bem, o senhor é de acordo com a lei, com o direito, tudo bem, o nascituro tem os direitos. Mas a concessão desse benefício aqui, nós já determinamos essas regras aqui. Quem está no plano de saúde hoje, né, daqui 6 meses, né, caso tenha cônjuge ou filhos, né, que tem esse benefício aqui, o produto lá, família protegida, caso o titular venha a falecer, o dependente que tem o produto família protegida há mais de 6 meses, vão ter direito a ficar no plano por 2 anos gratuitamente. Qual então, essa é uma regra. Euler. Eu não estou questionando isso não, Euler. Sim. Mas o contrato veio para ser questionado. E outra coisa, nós estamos pagando. Sim. Eu não quero nada de graça. O que vocês estão oferecendo é uma propaganda, estou oferecendo. Agora estou falando que esse artigo está ferindo os princípios constitucionais, que é direito adquirido na situação. Olha, um menino de 1 ano, ele tem mais direito do outro que nasceu. Não está correto, gente. Só isso que eu determino. Então, vocês estão aqui, na função de vocês, para passar para nós o que está escrito no contrato. Agora, cabe a nós, com todo o direito, através do departamento jurídico, reivindicar que esse contrato seja modificado e que coloque, exceto aquele que registrou 30 dias de nascimento, só isso. Então, que é justo. Assim, por exemplo, a gente não estaria alterando, então, uma cláusula do contrato, porque o contrato é de prestação de serviço, né, de assistência médica. O senhor que gostaria, então, que nós alterássemos a cláusula dos benefícios, né? Você faz um contrato que eu vou roubar. Ele é
leonino pode ser um contrato de roubar. Ele feriu a lei, certo? Esse aqui fere o princípio constitucional. É só concordar, exceto aquele que registrou 30 dias antes, ele adquiriu o direito. Não está nesse rol daquele que não colocou antes. Só isso que eu quero, gente. É um artigo só, gente. Não estou falando que isso vai modificar, não. Deixa o Ivandro falar aí, rapidão, não vamos ficar muito discussão. Eu quero crer que é um benefício, esse benefício, o contrato foi calculado que se tiver 6 contribuições, ajudaria a formar um fundo que daria condição para que o plano, a Unimed, pudesse oferecer um benefício extra de graça, que isso aí para mim é um benefício que não vai custar ao contribuinte, o associado não vai pagar por ele. Então, ela faz aquilo que está, para mim, dentro do que ela achou calculado. Olha só, não é só o nosso, não. Pelo que eu vi lá, algum outro contrato tem a condição de 5 anos. Olha lá, ó. Houve uma falha lá, ó, que ele corrigiu, botou 2 anos, calculou direitinho, só que na hora de transcrever, inclusive, ele colocou 5. Inclusive, nós íamos... 5 lá, ele colocou 2 e pulou para frente. Então, quer dizer, fazer uma ressalva quero crer eu que ele havia calculado para 2 anos e mostrou pegou todas as condições. Agora, querer alterar um benefício que eu calculei, que a parte contábil calculou e deu condição para que viesse a realizar, é querer jogar fora um bônus que eu estou recebendo. Bônus você não pode jogar fora. Deixa eu deixar claro aqui. Isso aqui foi meramente um erro de digitação. Eu tenho em minha pasta, acho que não há necessidade, porque o sindicato também tem, o contrato oficial do sindicato, onde está descrita a mesma mensagem. Então, é apenas erro de digitação. Então, para terem absoluta certeza dessa questão, vocês têm acesso ao contrato que vai ser disponibilizado aqui ao sindicato, e eu tenho uma via do contrato original ali comigo também, que vocês poderão estar percebendo que são realmente 2 anos. E os contratos, eles têm registro, como eu já disse inicialmente, na Agência Nacional de Saúde. Não duvidei dos 2 anos. Agora, eu calculei direitinho, eu achei que os 2 anos foi calculado. O que eu quis dizer foi entrar no mérito que há um plano, uma programação de que há o benefício. Pronto, um benefício foi calculado e acabou. Ok, Ivandro. Deixa eu só sair um pouquinho dessa rotina aí, uma coisa que muitos estão querendo saber, já que quanto ao benefício, não migra, o plano anterior não migra para esses direitos. Benefícios não. O benefício ele conta da data da contratação daquele devido contrato. Tá. Ele é claro, referente ao contrato assinado. O pessoal que entrou com mais de 66 anos no plano hoje vai ter que ter a carência de 6 meses. Esse benefício, ele tem direito quem entra com idade inferior a 66 anos na data de assinatura do contrato. Só para o seguro funeral. Benefício família não. Então, quem tem 66 anos hoje, ele não terá direito a esse benefício. Ele está excluído dessa cláusula. Outra coisa que, como o nosso plano venceu em 31 de dezembro, o pessoal que já pagaram a mensalidade de janeiro, as carteirinhas ainda não ficaram disponibilizadas. Nós já estamos providenciando, já deve estar a caminho, acho que demora uns 15 dias. Quanto ao atendimento, o atendimento, ele... É dado normalmente, quem não está ainda de posse do seu cartão, com apenas munidos de identidade e CPF, o atendimento não é negado. Se vocês precisarem de atendimento, outra pergunta que o serviço surgiu. será prestado. Vamos supor que nosso plano era centro médico. Alguém fez um bom relacionamento com o médico do centro médico. A Rede Livre pode consultar no centro médico? Não, nem... realmente os cooperados que estão dentro do centro clínico, eles estão designados a atender apenas o pessoal da rede própria, o pessoal do contrato Rede Unifaz. Se esse médico do centro clínico tem laboratório. Se ele atende em um outro local, se ele atender, normal, mas dentro do centro clínico. Ok. Pessoal, só mais uma questão em relação a isso da consulta aqui, é porque o médico que atende no centro clínico, ele recebe um valor diferenciado. Então, o que acontece? Todos os médicos que atendem no centro clínico, eles também atendem fora. Né? Então, assim, basta consultar o guia médico e ver aonde que ele atende. Okay. Quem já fez um bom relacionamento com o médico do centro clínico, só não pode ser atendido lá. Ok, o Geraldo... Daqui um pouco, Rale. Deixa o Geraldo questionar ali.
Em relação à lista que você falou dos médicos e dos laboratórios, essa lista está na internet? Tem ela disponível. Que eu acho que deveria estar na internet, porque em relação de listas em papel e em livro, hoje já era. Então, acho que hoje é informática. Então, essa lista dos hospitais, dos médicos, dos laboratórios, ela deve estar disponibilizada na internet para nós. Você pode estar acessando o site da Unimed, www.unimedgoiania.com.br, que tem todos os serviços, a maior parte do que eu falei aqui, de produtos, rede próprias, tudo você vai estar encontrando lá com mais detalhes ainda, com mais riquezas de informações. E tem todos os médicos credenciados lá. Isso. E temos os guias também, a gente pode estar fazendo um novo levantamento de quantidade de beneficiários e disponibilizando os guias também. Outra pergunta que eu ia fazer, acho que você respondeu, em relação a esse material que você disponibilizou. Ele está na internet também? Lá no endereço? Não. Esse material realmente é um resumo, né, para estar passando para vocês, porque as informações são extensas, mas no site você encontra essas mesmas informações, não sobre, você vai encontrar, não sobre contrato você realmente vai ver no documento. Mas informações de serviços, redes credenciadas, medicina preventiva, todos esses serviços que a gente oferece aqui, você tem as informações para estar participando e locais, redes credenciadas pelo site da Unimed. Não, é isso que eu perguntei, porque, vamos supor, no meu caso, eu sou Goiânia e Pontalina, eu fico mais em Pontalina que Goiânia. Certo. Então, aí se eu quiser verificar se lá em Pontalina tem um hospital, um laboratório, um médico credenciado... Você vai encontrar pelo site. Pelo site. Então, tá bom. Agora, em relação ao que o Eli falou sobre as carteirinhas, tá, nós estamos tendo dificuldade lá no atendimento sem as carteirinhas, viu? Então, gostaria que poderia agilizar para nós, porque eu já tive um probleminha, eu resolvi, parece que a menina do Eli também parece ter problema, né? Correto. Então, poderia agilizar isso para melhorar. Eu provavelmente já deve estar acredito que ainda essa semana, devido ao tempo que já foi feito, já deve estar chegando as carteirinhas. Mas eu vou levar isso adiante para que seja acelerado e disponibilizá-los. Mas se houver algum caso nesse meio tempo e precisar realmente do atendimento, pode fazer contato com alguém responsável aqui no sindicato, para que faça contato comigo para eu liberar esse atendimento. Se tiver alguma secretária, embora não seja normal, ela não deve barrar um atendimento, mas se houver uma secretária ou outra que venha a fazer esse impedimento, vocês podem estar fazendo contato comigo, através do sindicato. Deixa o Ralo falar aqui, depois o Júlio. Passa o microfone para o Júlio lá, Geraldo. Essa cláusula com referência ao auxílio funeral, que limita 66 anos, esses 66 anos é para o auxílio. O titular ou para aquele que falece, é estendida a dependência? O auxílio funeral, ele não é só para o titular, ele é para todos os componentes do plano, então ele é individual. Então, a pessoa titular dependente, na data da inclusão no contrato, tem que ter idade inferior a 66 anos. O titular? Tanto o titular como os dependentes, porque o auxílio ele é diferente do benefício família. Tudo bem. Agora é o seguinte, se o titular tem 66 anos e o dependente não, aquele dependente vai fazer jus ao direito do auxílio Isso, funeral? o dependente tem direito. Tudo bem. É para a pessoa que veio a óbito. Se o dependente que foi a óbito e ele tem... a gente verificou que na data da assinatura do contrato ele tinha idade inferior a 66, ele terá seu direito. A avaliação é feita individual, independente de titular ou dependentes. Então, se a pessoa hoje, ele tem 65 anos, o ano que vem ele terá os 66, ele sai fora. Ele tem direito. Hã? Ele tem direito porque ele entrou no contrato com 65 anos, bem, mas inferior a 66. O ano que vem vai já está garantido desde hoje para ele. É só na inclusão. É só na inclusão. Se na data da celebração do contrato, a pessoa, hoje a gente fechou esse contrato aqui. Se hoje as pessoas que têm inferior a 66 anos, todas terão direito. E no caso da pessoa que já faz parte do plano Unimed, não desse, mas do anterior, não migra com direito? Não, para esses benefícios não, porque o benefício ele é claro no contrato, que é em referente à assinatura do contrato, hora celebrada. E qual que foi feita agora? A adesão. Esse contrato que a gente está realizando agora, implantando.
Nós vamos ver se Ele nós é por conseguimos contrato. essa transparência com a Silvânia, ver se ela consegue, nós vamos colocar no site, você dá uma lida melhor, uma interpretação melhor, e a gente vai seguir. Vamos, o Júlio já disse que não quer mais não, passa para frente. Zé, volta aqui para finalizar. Eu gostaria de obter uma informação de vocês quanto à vacinação contra a gripe, porque a gente vê que um dos grandes rombos, tanto na Previdência como no sistema de saúde Unimed, das grandes consultas, um número enorme é com referência à gripe. Como é que está sendo essa vacinação? Porque, pelo visto, se vacinasse em massa, seria até um lucro para a Unimed, né? E para nós. A vacinação ainda nós nem estamos disponibilizando questões até mesmo de valores, porque a campanha começa em março, que é a época que é bastante utilizada a vacina contra a gripe. Então, realmente nós fazemos em massa, né, a campanha e reúne-se em grupos e fazemos as vacinações e é elaborado um valor, é determinado um valor sim. Porém, agora a gente não tem estimativa, não tem valor previsto, porque ainda não chegou a época da campanha de vacinação. Correto, porque parece a vacinação na Unimed, ela é cobrada, ela não faz parte do... Isso, a vacinação ela tem desconto. ônus, ela não faz parte, não é como um serviço prestado. A vacinação ela é uma exceção, é um serviço à parte. Ela não está no contrato. Eu sei. Com desconto é lógico para quem é beneficiário da Unimed. E seria bom se viesse um preço bem baixo para que nós todos vacinássemos. A gente pode. Porque aí iria até aliviar o número de consulta, analisando no custo-benefício. Nós podemos, aproximadamente o mês de março, vocês podem estar fazendo contato com a gente, levantando o número de beneficiários, e eu vou estar informando para vocês questões de valores e a disponibilidade que o pessoal está vindo aqui. Temos que agradecer a Silvânia, o Euler, pela brilhante demonstração. Eu acho que elucidou bastante para quem tem interesse de entrar no plano. E nós queremos convocar os internautas, convidá-los, quem não aderiram ainda ao plano, que pudesse aproveitar a oportunidade, que o prazo vai até 31 de janeiro, ok? E entrar em contato com a secretaria aqui do sindicato, com a Milena, viu? Ok? E agradecer vocês. Nós também agradecemos a todos e realmente, para finalizar, esse contrato é um contrato que ele vem a trazer realmente bastante benefícios, ele é um contrato bem além do contrato que o sindicato já tinha. Vocês vão perceber logo de início a diferença dos contratos, porque o leque é bem maior e eu tenho a certeza que vocês vão estar bastante satisfeitos com esse novo contrato. E para quem está aqui assistindo e que não tem ainda, que essa é uma oportunidade para estar entrando e estou certa de que realmente tem benefícios a oferecer nesse contrato. Ok. Só comparando o plano anterior, né, nós já temos aí os benefícios que no outro não tinha, né? Espero ter atendido a todos, desculpa por qualquer eventualidade e dúvidas a gente está sempre à disposição para Ok, atendê-los. não dispensamos não. Okay. Obrigada. Obrigado. Bem, pessoal, agradecer aqui a presença do Dr. Atman, que voltou em 2012 conosco aí. Esperamos que na próxima reunião você vai ser questionado. Doutora Elaine, que está ali também, sempre conosco, certo? E dizer para vocês que a casa está com 3 conselheiros de CRC novos aqui, tá? Tá a doutora Josenilda, doutor Júlio, doutor Fábio. E o Júlio queria falar alguma coisa, Júlio? Não, já falei. Boa noite. Eu não assinei a lista, não. Na verdade, a gente não vai falar aqui como conselheiro, não, e sim como colega de trabalho. A gente sabe que a contabilidade ela tem um leque muito grande. E um colega nos procurou para contratar um rapaz que tenha, né, habilidade em fechamento de balanço. Então, se tiver essa pessoa, é só nos procurar que a gente encaminha. Agora, eu, particularmente, para aqueles que não sabem, a gente mexe com perícia, né, e com outras atividades empresariais.
eu peguei um serviço de separação de sociedade e nessa empresa foi feito o registro de uma marca. Então, para sabermos o valor dessa marca, tem que ser feita uma reavaliação. Eu estou precisando desse profissional. Se alguém souber, me ajude, pelo amor de Deus, porque eu já achei em São Paulo, já achei em Brasília, mas não acho em Goiânia. Então, eu estou vindo aqui na casa da gente para solicitar para ontem. Então, o serviço é uma reavaliação de uma marca registrada de uma empresa de publicidade. No recado para os internautas aí. Isso. Então, o contato pode ser feito via telefone, no 32510460, falar com a minha pessoa, ou também pode ser enviado o e-mail, jcconteper@hotmail.com. Eu agradeço antecipadamente e conto com a colaboração dos demais. Relacionado ao CRC, agradeço aqueles que votaram na chapa 2 e quero dizer que eu estou lá à disposição de todos vocês e continuo aqui também nessa casa trabalhando e lutando pelo engrandecimento de nós junto ao empresariado. Muito obrigado. Okay. Outro aviso aí para vocês, vocês receberam o mensário aí, que é o segundo número, né? Está aí trazendo as notícias, trazendo a fundação aí do grupo de estudos. Gostaria de passar a palavra para o Fábio para ele falar sobre. Bem, segunda matéria aí trata sobre grupo de estudos, às terças-feiras, né? Nós passamos batido na reunião passada, que coincidentemente foi também no dia 3 de janeiro, onde se completou 23 anos de grupo de estudo, né? Ou seja, este evento que nós estamos correndo hoje, ele já tem 23 anos de existência. E dos remanescentes, que nós temos aqui os remanescentes, 3 estão aqui presentes ainda, né? Everaldo Ribeiro da Cunha, o Joelino, não sei se ele já foi, estava aqui até há pouco, e o nosso colega Ivandro, que é do Conselho Fiscal, né? Então, uma forma de homenagear vocês, que graças a vocês é que esse grupo de estudo completou 23 anos, dia 3 de janeiro agora de 2012. Não sei se o Everaldo quer falar alguma coisa, o Ivandro. Falou? Tá, não, deixa a próxima, eu dou a palavra para vocês comentar. Eu vou aproveitar uma pauta aqui, que o Carlão trouxe uma pauta aqui, chegou aqui comigo, e aproveitar que o doutor Atman está aí, ele é tributarista, às vezes ele tem alguma solução aí para o Carlão, ou então a contraprestação de serviço. Fala aí, Carlão, o microfone aqui, ó. Ô Fábio, leva o microfone para mim, o Mauro. Aí, o Mauro. O Ivandro já foi lá, o Mauro. Foi lá. Alguém possa ajudar o Carlão aí na empreitada. Gente, boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho um cliente, artigo do vestuário. Ele foi multado lá no posto fiscal de Vilhena, lá em Rondônia. E o pessoal fizeram aqui muito bem feito. Eu estive até lá no Almar, lá na Secretaria da Fazenda, pegando uma orientação com ele, batendo um papo. Ele até riu aqui e falou: o pessoal teve tempo para fazer bem feito aqui a multa. É porque eu quero ver com os senhores, a nota fiscal, inclusive, está aqui. São 4 notas fiscais eletrônicas. Embaixo aqui está transportadoras, aqui no volume. Frete por conta, sem frete. Segundo o pessoal lá, dificultou a fiscalização de quem estava com a mercadoria do meu cliente, que é roupa de neném, criança, infantil. E multou por falta de peso, de... Constar o peso no volume. Constar que peso bruto, peso líquido, considerados indispensáveis pela legislação tributária, dificultando assim a atividade de fiscalização. Aí eu pergunto aos senhores se pode me dar uma luz para que eu possa estar passando para o cliente. O que a gente deve fazer? Pagar, se eu não pagar, entrar com defesa, a multa é R$ 1.777. E pagando dentro dos 30 dias, 50%. Lá em Rondônia, o Omar virou para mim e falou assim: eu vou te dar uma sugestão. Paga. E
aconselha-se a todos os clientes seus que têm esse produto, que vende para fora, acrescentar o peso lá. Como é que vai fazer com uma sacola cheia da roupa infantil lá para... Não pode ser olhômetro, né? O peso lá e falar que tem tantos quilos. O que é que vocês me sugerem? Tem alguma ideia? Aconteceu isso já com algum de vocês? Já que eu citei o doutor Atman, passa o microfone para ele aí. Boa noite. Boa noite. Com relação à possibilidade de defesa aí, né? Eu acho que eu vou acompanhar o relator aí, porque realmente a possibilidade de êxito e o custo-benefício em relação a valores e a distância, né? E você pegar aí qualquer profissional da área tributária para fazer uma defesa aí, já vai superar o valor a ser pago, né? Então, custo-benefício e a possibilidade mesmo de êxito, eu não vejo com bons olhos, certo? E com relação à tua pergunta aí, qual seria a sugestão na hora de mensurar o peso? Seria isso? Essa mensuração de peso, tu queres ela individual ou tu queres ela a mercadoria completa? Então seria mais fácil pesar o veículo vazio e depois o veículo carregado. Mas eles quem? A fiscalização? E por que a empresa de transporte não te fornece esse serviço? É um serviço da própria empresa? A própria empresa, ela mesmo distribui, então ela vai ter que se adequar. Porque, nesse caso aí, a fiscalização, neste caso, me parece que está um pouco rígida demais, né? Uma questão aí de uma solução para eventos futuros, eu acho que seria na base mais de um diálogo junto ao órgão fiscalizador para chegar a um denominador comum, né? Porque essa questão da dificuldade da fiscalização, a meu ver, está aí mais no comodismo da fiscalização do que propriamente dito na dificuldade. Doutor Elane, quer manifestar? Passa o microfone lá, Ivan, para nós. Pelo que eu entendi, não tem transportadora. Vocês estavam transportando isso dentro de carro comum. Então, não é muito grande as sacolas, não é isso? É melhor pesar na balança mesmo, normal. Põe o peso na nota antes de sair, porque se você está com a mercadoria lá, deve ter fácil arrumar uma balança até de porte médio, pequeno. Não precisa ser nada muito grande, afinal de contas, se dá para carregar num carro, são poucos volumes. E anota na nota. É a melhor coisa. Não, mas balança para uma confecção, comprar não é tão caro assim, não. É mais barato que ficar pagando multa toda vez. Vai na farmácia e pesa, pronto. Hoje em dia, até na farmácia tem as balanças, porque é muito pouco o volume para ficar criando... Vamos focar o objetivo, não vamos questionar. Pode falar, doutora. Porque é muito pouco, né, para ficar criando caso com a fiscalização. E não tem jeito, você não vai mudar a ideia do fiscal. É difícil, às vezes, quem está transportando o motorista ter desenvolvimento, desenvoltura para poder conversar. Então, é melhor resolver do jeito que eles estão pedindo. Ok. Deixa o Rálico ter seu comentário aqui, depois voltamos. E se você qualquer peso que você citar lá, não tem como conferir também lá no meio do mar. Não. Vamos fazer isso não. Vamos... Na realidade, a fiscalização está... Vamos ouvir aqui. Premindo para uma justificativa injustificável, porque na realidade a fiscalização de peças não tem nada a ver com peso. Não existe dificuldade nenhuma em contar peças quando eu vendo por peças. Estou ali colocando preço unitário de peças e valor total de peças. E a fiscalização está, nesse caso, está fazendo menção a uma unidade de que mercadoria não faz parte. Eu creio que isso aí é um abuso de autoridade da fiscalização. O grande problema nosso é justamente isso, mas é igual o doutor Atman falou, o custo-benefício, mas deixa eu só pegar um provérbio aqui do presidente, que o Alexandre Garcia falou, presidente, qual que é? Aos
É porque... Aí, pessoal... Repete aí, presidente, por favor. Os maus vencerão se os bens não fizerem nada. No caso do custo-benefício, na realidade é um mal. O que é? Você deixou de defender uma coisa que você acha que tem direito, porém tem um grau de dificuldade muito grande, que é preferível você ceder a chantagem ou abuso de poder, e aí o mal venceu mais uma vez o bem. É isso que eu quero colocar. Vocês sabem como é cliente, né? Ele fala, mas está errado, eu quero uma solução, onde é que eu vou? Por isso que eu trouxe aqui essa questão, porque eu tenho que eu vou chegar no cliente amanhã e falar para ele lá, você vai aonde? Não é isso? Eu quero chegar e orientá-lo. Que ao meu ponto de vista, como a doutora falou ali, né, o colega falou, e você acabou de dizer aí, nós temos que, às vezes, sujeitar, né, a uma exigência grandiosa que foi essa aqui, e arrumar um meio de, as próximas notas, colocar lá o peso, arrumar uma balancinha. Mas vai agora eu, por exemplo, como vocês sabem, falar para o cliente, falar, não tem jeito, tem que pagar, né? Infelizmente eu vou chegar, vou orientar ele, falar, nós temos que... Né? 1.700 com redução de 1.777 com uma redução de 50%, 70, 888, né, que eu já fiz as contas. Microfone. Interessante, mas não chegamos a nada. Se tivesse pagado antes, certo? Já estava resolvido. Exatamente, então, mas aí que eu estou dizendo. É um caso seríssimo, certo? É seríssimo. Então, para começar, o êxito de existir isso aí não vai ter. Isso aí é sacanagem do Estado. O Estado, o que acontece? O Estado jamais poderá autuar mediante o excesso econômico da empresa. Se ela não dá conta de pagar, ele não autua um valor que ela dá conta de pagar. Agora ele vai defender, vai ficar mais caro do que o auto. Então, meu amigo, é isso aí. O doutor está certo. A multa é o dobro do valor das mercadorias. Está certo. Ok. Agora, Carlão... Do valor total das mercadorias. Na realidade, você orienta, mas você não emite nota fiscal. Então, você não tem culpa. Ok? Agora, eu falo para ele que o custo-benefício, para quem vai defender, você é contador, você não é advogado. Então, encaminha ele para um advogado. Vai pensar assim, ó, o valor do auto, Ivandro, o valor do auto é o dobro da mercadoria. Vai ver que a mercadoria está 10% do que ela mesmo. Cuidado, hein? Ok. Não, ok. Eu tenho cliente que vende esse produto nesse preço que está aí, ó. Ok. Alguém tem um questionamento aí? Vamos lá, o Carlos. Fala aí, Carlos. Tá o microfone. Vamos fazer uma pauta rapidinho. Uma pauta, pode ser? Não, pode fazer dentro da pauta. Nova pergunta. Não, uma nova pergunta, pode ser? É a pergunta. O pessoal está querendo fazer no shopping, porque shopping é horário de 6 horas, né? Hora. Aí eles estão querendo fazer, na realidade, o banco de horas. Banco de horas no período de 6 horas, compensação de horas. Há possibilidade de fazer isso? Primeiramente, você tem que olhar a convenção. Se a convenção estipular que é 2 jornadas, você tem que respeitar a convenção. E aí, dentro do horário estipulado dentro da convenção, você faz o banco de horas se você quiser. Agora, se você pegar 44 horas semanais, se a convenção fala que é 36, aí você não tem como fazer. Né, Divina? Quer falar, Divina? Certo. Eu acho que no ponto de vista jurídico, tem que respeitar a convenção. Mas, se eles fizerem um acordo entre os lojistas para fazer uma prorrogação, eu acho que dá. Entre a administração do shopping, já aconteceu um caso. E o grupo de empresas estão lá. Ok. O Júlio quer manifestar aqui. Vem cá, Elivandro. Eu não escutei qual a categoria dele, não, mas eu estou com esse mesmo pedido de um cliente nosso. Nós entramos em contato com o sindicato. O presidente, você faz um requerimento, o presidente analisa e se dirige à empresa para assinar um termo de acordo entre sindicato e os funcionários. Aí sim, no caso lá é porque lá são 40 horas semanais,
e muitas das vezes, por ser empresa de publicidade, avança o horário porque tem que produzir. E no outro dia vai entrar mais tarde. Então, é compensação de horas. É o mesmo caso do banco de horas. Então, o primeiro caso que tem que ver é junto ao sindicato. Na convenção estando estabelecido, o sindicato vai formular um termo de acordo entre os funcionários. Eu acredito que quem é seletista, o Adair está ali, ó. Deixa eu pegar a opinião do Adair aí, ó. Acostumado a sentar ali, ó. Olhei para ali. Mas eu não queria dar muita opinião nisso aí, não. Até porque esse horário de 6 horas lá não é considerado horário contínuo. Se é um horário contínuo, eu não poderia ter prorrogação de horas pela CLT. E essa acordo de banco de horas depende também da autorização via coletiva com o sindicato liberal, ou laboral, aliás. Okay. Agora, a minha dúvida aí está em relação a se é um horário contínuo que eles praticam. Se for horário contínuo é aquele de 6 horas com 15 minutos de intervalo. Esse horário não pode haver prorrogação. Ok. Legalmente. Agora eu não sei, eu nunca estudei essa questão aí para esse fato. Ok. Doutora, quer manifestar? Não? Doutorado? Não, não, tá bom. Uma pergunta do presidente, vamos ouvir. Pessoas que me fizeram a consulta não deve estar aqui. A respeito, certo, que é um serviço de locação de bens imóveis. Qual o documento que ele emite? Se ele quer fazer no livro fiscal. Então, lá na Lei Complementar 116, porque existia na Lei Complementar 116, na relação do serviço, locação de bens imóveis. Foi vetado. Mas acontece que ele coloca locação, vírgula. Agora, de que é? Aí o menino falou que é de ferrovia, certo? Locação de ferrovia, vírgula, eu acho que parou por aí. Locação de todos os meios. E qual seria outra locação? Não sei. Então, esse foi o questionamento. Eu falei, olha, a prefeitura, sim, pode dar a nota fiscal de serviço. Como a locação de bens móveis, ela não tem incidência de ISS, a prefeitura, ó, não está nem aqui. Então, ficou uma coisa esquisita. Qual o documento que ele vai emitir oficialmente para controlar isso? Então, ele não está aqui não, né? A pessoa que fez a pergunta, eu pedi para ele vir aqui para a gente decidir isso. Qual o documento vão colocar? Eu sugiro, se ele não quiser colocar nosso serviço que a prefeitura é obrigada a dar, então ele faça uma nota fiscal de locação e coloque no livro fiscal dele para que ele faça esse controle. Eu dei essa opinião para ele. Não sei se vocês são contra a opinião que eu dei para eles. Doutor... Espera aí só um pouquinho, colega. O doutor, eu passo o microfone para você. Fala, doutor. O Everaldo está completamente correto na análise dele. Eu tenho um caso concreto de clientes meus que a gente entrou com planejamento tributário e tal, e ele emite a nota certinho, Everaldo, a análise está perfeitamente correta. E com relação, só fazer aqui na verdade, uma oferta aqui ao sindicato, sem nenhum custo, que eu percebi aí uma certa dificuldade em entender as cláusulas contratuais, e como eu, particularmente, tenho já experiência no ramo de advogar contra os planos de saúde, eu me prontifico a ajudar a analisar as cláusulas contratuais e ver possíveis, né, cláusulas que possam estar aí em desconformidade com a legislação que regula os planos de saúde. Ótimo. Sindicato agradece. Só me procurar, o Everaldo sabe lá o telefone do escritório, né, Everaldo? Lá com o Demerval, é só me procurar que a gente está disponível aí para estar ajudando. Ok. Ivan, mais o microfone para a colega ali, ó. Você hoje vai ficar garoto, viu? Vai correr. Boa noite, meu nome é Gislane. Eu acho que o doutor Everaldo está correto, o colega também está. Eu trabalhei muitos anos nesse ramo, então a gente tinha bastante essa situação. A gente tinha nota fiscal de locação, que alguns empresários chamam nota fiscal de débito, eles nem falam que é nota fiscal.
para o caso de ser só a locação do bem móvel, sem, no meu caso lá, que era máquinas pesadas, então sem o operador seria só a locação do bem. Quando tinha incidência do operador, seria nota fiscal de serviço, que daí sai e passa para ser serviço, aí tem incidência de ISS, INSS, enfim. Então, assim, está correto mesmo, é dessa forma, assim, é o que é praticado, né? A prática comum no mercado é isso mesmo. Acho que seria prudente tirar o fiscal, né? Nota de locação seria melhor. Não, mas as grandes empresas que atuam nesse ramo, como a Sotrec, a JCB, a JS Máquinas e tantas outras, elas utilizam dessa forma e é bem até amparado legalmente também na lei e também na lei 5.779, que é especialmente para isso. Então, o colega que fez a pergunta... 7.000? É 5.179, uma coisa assim. É sobre a locação de bens móveis. Tá, pode falar, presidente. O colega que fez a pergunta, nossa reunião fica aprovada e a sugestão que eu dei para o colega fica valendo. Certo? Ok. Outra pergunta que me fizeram a pessoa, ela está no Simples Nacional e ela quer voltar para o MEI, pode? Esse é com o consultor Fábio. Eu entendo que pode. Lá na resolução 58, fala que a condição para a empresa ser optante do MEI é que ela, no ano anterior, tenha faturado o limite exigido pelo MEI, que era, até ano passado, 3.000 por mês. Então, duas condicionantes. No ano anterior, ter faturado o limite que é exigido e está optante pelo Simples Nacional. Então, se ela está no Simples Nacional hoje, e em 2010 ela faturou o limite... 36 mil, pode esse ano optar para ir para... Tem que resguardar todos os direitos, né, que ela tem. Por exemplo, vamos supor, ter só um empregado, faturamento... Isso, todos os requisitos. Atendendo essas condições. Sai de perto da caixa. A partir de ela tomará, que documento ela fará para que ela possa ter esse direito? Terá que fazer um documento na Receita Federal? O que é? Tem lá no site lá para poder ela mudar para o MEI? Eu ainda não achei isso ainda não. Também não. Eu já procurei e estou com um cliente interessado nisso aí também e eu não achei MEI ainda. Ok. Já que você citou... Ela vai no portal do empreendedor e faz a opção. Deixa o presidente concluir aí, presidente. É um caso que é um caso sério. Inclusive, tem outra que me perguntou o seguinte. Eu estou pegando uma empresa, acontece que em 2010 ela já tinha ultrapassado o limite. Aí deu certo, não sei tanto lá. Só sei que ela foi lá, apresentou a declaração com valor menor. Aí queria contratar o contabilista para que o contabilista fizesse a declaração dela de 2011. Então, gente, aí nós estávamos lendo lá responsabilidade solidária. E eu falei isso. Hoje mesmo veio um colega que ia para a cidade dele, quando ele passou no posto, teve um colega dele, não vá para sua cidade, porque você está sendo o quê? Procurado pela justiça para ser preso. Tem só uma. Por solidariedade tributária. Então, o cara sonegou em 2007, ele largou o filme em 2007, está engarranchado para entrar com a defesa, para colocar ele, como chama a soltura dele, como chama? Para liberar ele, porque se pegar ele, vai para a cadeia. Relaxamento de prisão. Anjo da guarda. Então, cuidado, gente, com esse negócio de querer ajudar o cliente. Não faça, cumpra a obrigação de vocês, gente. Não queira ser, eu sou bonzinho, eu vou fazer isso para ele. Eu acho que agora me parece que o negócio vai acochando e acochando. Vocês estão assistindo, eu falo isso mais de 5 anos. Então, às vezes, a gente fica até chato, a gente fica antipático, mas eu tenho que falar a verdade para vocês, não posso mentir para vocês que o negócio vai mesmo para a cadeia. Esse é o exemplo. Ele ia para a cidade dele,
passar o Natal e foi impedido porque a polícia está esperando a casa dele lá. Essa é verdade, tá bom? Cuidado, hein? Ok, só mais uma perguntinha sobre baixa do MEI. Alguém já procedeu baixa do MEI? É hoje? Baixa do MEI, ninguém procedeu? Ninguém tem dica? Fizeram essa pergunta aí, mas acho que é só entrar no site, né? Sei lá. Então fala aí. Baixa no MEI, Fábio, você sabe? Quem está querendo baixa do MEI? Não, me fizeram essa pergunta aí. Não, me ligar amanhã que eu pego você aí. Então consulta lá que depois eu te falo. Tá. Pode falar? Pode falar agora. Bem, eu tenho duas... A Divina vai do MEI lá. Vai lá, Ivandro. Ela é praticamente normal, não tem diferença, não. Entra no site da Jussara como... Tá falando. Oi. Entra no site da Jusseg, empresário, e lá na frente onde tem aquele CPF do empresário, retira-se aquele dado, deixa só o nome completo. É uma baixa normal, como se fosse o empresário. E depois ele leva para a Receita Federal, entra no negócio CNPJ lá, né? Faz a baixa, vai no município. Uma vez que foi cadastrado pelo SEBRAE, eles estão sendo cadastrados também no município de onde ele é situado. Aí ele tem que baixar lá também. Se ele for comerciante, ele tem que, ele próprio, não aceita procuração, até o que eu fiz, né? Na Cefaz, e pedir a baixa no sistema lá no cadastro. Normalmente como se fosse o empresário. Só que ele não pode deixar o CPF na frente lá, tá? Só isso. Ok, Fábio. Ô, Fábio, me permita, Fábio, um pouquinho? O Fábio está com a pauta aqui estourando. Não, pode vir, dá pra fazer. Não, olha, é coincidência, viu? A manutenção nossa é 356 no sindicato, 358 no sindicato, com desconto, 358 no conselho, com desconto. Entenderam? Conselho, 358. Sindicato, 358. Significa que nós temos que desembolsar R$ 716, 31 de janeiro. Pronto. Só que o sindicato parcela, gente. O CRC não parcela, não. Não, se parcelar é mais. Hã? Se parcelar é mais. Mas é juro módicos. Vai lá, Fábio. Bem, gente. Peraí. Por favor, dois assuntos aqui importantíssimos para a categoria. Eu acho que é de conhecimento de todos, eu coloquei no espaço contábil, a lei de responsabilidade solidária para o contabilista, né? Já foi assinada pelo governador, a lei 17.519, que faz alteração na lei 11.651 de 91. Então, a partir dessa lei fica o seguinte, artigo 45 da lei 11.651. São solidariamente obrigados ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente, inciso 12A, ou com o contribuinte ou com o substituto tributário, ou contabilista que, por seus atos e omissões, concorra para a prática de infração à legislação tributária. Parágrafo 2º. A responsabilidade do contabilista de que trata o inciso 12A somente se dará no caso de dolo ou fraude apurada mediante o devido processo legal. Então, isso aqui pode-se dizer, né? O Estado recepcionando o que nós temos lá no Código Civil, na 10.406 de 2002. Mas é uma reflexão e um cuidado, porque, como o Everaldo sempre vem falando, tem que ter cuidado. Tem que observar, porque o fisco agora, com essa lei aqui, o fisco estadual vai estar notificando o contabilista por questões de dolo, fraude ou até por abuso de autoridade. Hoje mesmo, como o Everaldo falou, nós tivemos já contador aqui com esse problema, né, de estar responsabilizado solidariamente. Então, vocês procurem ter mais um pouco de cuidado com relação aos seus clientes, notificar tudo por escrito, for passado para ele, porque isso tudo pode ser usado como prova em favor de vocês.
O outro aviso, né? Só para fechar aqui, eu passo a palavra. O outro aviso foi distribuído o mensário contábil de janeiro, né? Também a partir de ontem começou a vigorar, né, que está disposto lá na Lei 12.441, que faz alteração também no Código Civil, né, que é a figura do empresário da empresa individual de responsabilidade limitada. Né? O EIRELI. O EIRELI, né? Empresa individual de responsabilidade limitada, a qual o empresário ele pode ser agora uma empresa limitada, desde que o seu capital seja de no mínimo 100 vezes o maior valor do salário mínimo, né? Que, ou seja, hoje 62.200. Né? Qual é a vantagem do empresário, a empresa de responsabilidade limitada? É que essa pessoa ela não precisa ir atrás de um sócio e ela passa a ter a responsabilidade limitada somente ao seu capital. Ao contrário do que antes, que o empresário não é. O empresário é a responsabilidade limitada. Né? Isso é uma grande vantagem, vendo por essa ótica aí. Passar a palavra para o Ronan, que ele quer falar sobre... Só que a junta não sabe nada. Contrato, é o contrato que vai ser feito, é um contrato social. A junta manifestou. Não, inclusive, a junta comercial, através do DNRC, já tem um manual, a edição 117, a edição normativa 117, ela dá todo o procedimento, todo o mecanismo, todinho. Hein, colegas, é o seguinte, com referência aí à lei do empresário individual com responsabilidade limitada, igual nós dissemos anteriormente, isso foi um avanço no Código Civil, em que aquelas pessoas que eram voluntariamente apanhadas como laranja, tiveram a parte social, o governo verificando esse pessoal, criou-se a possibilidade daquele detentor de posse financeira constituir a sua empresa individualmente com a responsabilidade solidária. Isso foi bom para o contador, para não ficar sendo, às vezes, em certo ponto, obrigado a mencionar no contrato social elementos que ele está percebendo que não tem nada a ver com o quadro. Isso conforta a situação do contador. Com referente à lei 17.519, realmente muito falada e comentada, eu não vejo assim motivo para pânico, porque ela vem simplesmente trazer a público a responsabilidade de todos que ali inerem. Isso é uma coisa que já estava inserido lá no artigo 134 do CTN. Doutor Átila está aí, que lá no artigo 134 do CTN chama-se a responsabilidade solidária, administrador, gerente e outros membros relacionados na atividade comercial. Depois veio o Código Civil também, que é a lei ordinária. Lá já tratou, o Estado trouxe. O que é dolo? Dolo é a intenção de prejudicar e dar prejuízo. Isto é dolo. Fraude, coisas erradas que se praticam. Nós, contadores, que não praticamos isso, não tem nada a temer, e eu, particularmente, bato palma para esta lei, porque ela, inclusive, está aqui na nossa mão, está nos realmente documentando para junto ao empresário, mostrarmos para ele a necessidade de sermos eficiente e habilidoso no trato. Como hoje um cliente me procurou, querendo apresentar uma relação de faturamento para banco. Tem muita lei. Eu tenho o Código Civil, até essa aqui é do Estado, mostrei para ele que ele não entendeu também da responsabilidade aqui solidária do contador. Diz para ele, o senhor não pode fazer isso, inclusive o senhor estará sendo apenado processualmente. Ah, muito bem, então isso aqui eu não vou querer não. Então isso para nós eu vejo como um ganho para a nossa classe. Eu vejo isso benéfico para a nossa categoria de contador, a lei 17.519. Agora, aquele que usar de má fé, aí sim, para ele está perigoso. Agora, é dolo e fraude. Omissão, do jeito que estava na lei anterior, no projeto de lei, era omissão. Se assim prevalecesse, realmente é uma situação calamitosa, porque até tem muitos atos no exercício da profissão que não é praticado pelo contador, é praticado pelos seus auxiliares. E nesta hora, o contador seria responsabilizado por esses atos omissos. Então, nós temos que estar atentos. O que nós temos que observar, que não adianta negarmos, tem muita coisa dentro do nosso escritório que a gente não tem conhecimento, que às vezes o auxiliar está praticando. Tem muita coisinha que passa por baixo do tapete, que ali o auxiliar está praticando. Nós temos que estar atentos com o auxiliar, mostrar para ele, auxiliar, eu te contratei para você trabalhar corretamente comigo, portanto não faça nada errado. Okay. Espera só um pouquinho. Não, só para o Fábio falar sobre o PIS/COFINS. Não, espera só um pouquinho, é só sobre a AFA aqui, do setor Coimbra, dizem que está mudando para a Praça Tamandaré. Chegou até nós aí
uma E-mail? sugestão. E-mail aqui, ó. Como sugestão que nós pudéssemos interferir junto ao Cefaz para que permanecesse no setor Coimbra, que muitos gostam melhor no setor Coimbra, que o acesso é melhor, mas infelizmente parece que o prédio da Tamandaré já está pronto e parece que já mudou, não sei. Se alguém sabe aí se já mudou, já está funcionando? Muda amanhã? Pois é, mas a do setor Coimbra também vai junto? Vai centralizar tudo lá, então? Não tem estacionamento, né? Então Esse aí é o problema, gente. Então nós vamos checar melhor isso aí. Centralizando ver locais que não existe estacionamento, centralizando mais. O que pode ser feito, né? Fábio, falar do PIS Confins? Espera aí. Não, está quantos minutos aqui? Não. É o seguinte, dia 13 é um dia muito importante aqui para nós, e eu gostaria que nós comemorássemos hoje, que é o aniversário do presidente. Aqui, nós batemos um parabéns para ele, para encerrar a nossa reunião. Tá? Não, a terça-feira ele disse que é por conta dele aqui, o coquetel. E ele não escutou, não, senhor. Pessoal, esse negócio de parabéns depois de 67 anos é sacanagem. Vocês estão dando parabéns para 15 anos? Eu acho que parabéns é só os 33 anos só. Então, segunda-feira, sexta-feira, eu opto, não quero saber. Aniversário não. Vão cantar, assim, mas esse negócio de parabéns, vai lá. Olha lá.